Esse é o primeiro tutorial de uma longa lista de vídeos de referência que vão ficar salvos aqui no canal para te ajudar naqueles dias menos criativos ou que você estiver cansado dos mesmos designs de sempre. Nessa série eu vou te ajudar a criar vários materiais de várias áreas diferentes e vou deixar tudo organizado em playlists para quando você fechar com aquele cliente que você não tem a menor ideia de como criar o design dele. Isso significa que vai ter todo tipo de design aqui e várias opções para cada área, sempre variando os estilos e tipos de materiais, por exemplo, social media, cardápio, panfleto, papelaria, folder, anúncios, etc. Vai depender simplesmente da sua necessidade e da quantidade de pedidos que eu vou receber nos comentários aqui. Essa série é especificamente para te ajudar, então se você tem dificuldade ou quiser sugerir temas ou áreas, fica à vontade para fazer aqui nos comentários. E eu tenho um desafio para a gente iniciar essa série. O comentário com o nome mais criativo para essa série vai ganhar um Pix de R$100. Fica atento às respostas. Para a gente iniciar essa série de tutoriais, a gente vai começar pelos mais comuns e que vai ajudar muita gente. Hoje a gente vai criar um design para uma hamburgueria, mas diferente do que você está habituado a ver por aí, até agora. Deixa o like e bora lá! Se você quiser acompanhar exatamente como eu estou fazendo aqui, as imagens para esse tutorial vão estar lá no Discord, no canal Downloads. Se você ainda não está lá no nosso Discord, o link está aqui na descrição. Baixa elas para a gente poder criar juntos. As dimensões que eu vou criar aqui, padrão 1080 por 1350. Vamos adicionar nossas margens aqui através da própria ferramenta do Photoshop. Aqui no View, Guides, New Guide Layout. Sem colunas, sem linhas, a gente vai colocar medidas de 100, 100, 100 e 100. Para o fundo, eu tenho duas opções. Uma é essa daqui, talvez, não sei se nessa cor, mas talvez. A outra nessa cor aqui, nessa disposição, que também a gente pode alterar se for necessário para um amarelo. Vamos testar qual dos dois ficar melhor. Logicamente, a gente não vai usar esse azul no fundo, tá? Porque a gente vai falar de hambúrguer, a gente vai falar de comida. É diferente, a ideia é trazer um design mais alegre, mais divertido, mais dinâmico e diferente daquilo que você está habituado a ver. Então a gente vai trabalhar com elementos diferenciados aqui, o fundo é um deles. Para a imagem do hambúrguer, eu vou usar esse cara aqui, que é a mesma que está aí disponível para você fazer o download, tá? Vamos só aumentar bem grandão, pega a varinha mágica, Select Subject, confere para ver se está bem selecionado. Essa imagem está muito estourada, muito estourada. Antes da gente fazer a seleção para ter uma qualidade melhor, faz o seguinte, abre a camada, na imagem original, vem em filtro, Camera Raw, Filter. No Camera Raw, você vai diminuir um pouco a exposição, diminuir um pouco os highlights, já aproveita e aumenta o Vibrance, para ele dar um pouco mais de cor. A saturação, se você quiser, também pode aumentar um pouquinho. Tenta controlar aí mais ou menos assim, para ele tirar um pouco desse brilho exagerado, estourado que está aqui, e dá um OK. Não precisa mexer em muita coisa, é só isso. Ctrl S, dá um OK e fecha. Agora sim, converte em Smart Object, clica duas vezes, pega a varinha mágica de novo, Select Subject, confere para ver se está tudo bem selecionado. Se não tiver, faz os retoques necessários para incluir todas as partes que você acha que é válido, cria uma máscara, clica duas vezes na máscara, muda a visualização para On Black, aumenta um toquinho no Radius, aqui para 1 pixel, dá um toquinho no Smooth, em 5, aumenta o contraste para tirar o desfoque e tira só um toquinho do Shift Edges. Dá um OK, dá um Ctrl S, fecha e nós já temos o nosso hambúrguer preparado aqui. Diminui ele aqui para o centro, dá um leve giro aqui em 15 graus, mais ou menos assim, pode até aumentar um pouco mais porque a gente tem bastante espaço. Só um detalhe que eu esqueci de fazer é inverter para que a luz venha de cima e não de baixo. Clica duas vezes sobre o Smart Object, Ctrl T, Flip horizontal, Enter, Ctrl S e fecha. Assim fica muito mais interessante com a luz vindo da parte de cima. No amarelo ficou mais interessante, mas o foco aqui agora não é a gente trabalhar o fundo, e sim trabalhar a estrutura. Além do hambúrguer, nós temos as French Fries, que são as batatas fritas. É só você aumentar bem grandona, dá um Enter, botão direito, converte Smart Object,
clica 2 vezes, pega a varinha mágica ou aperta a tecla W, clica em Select Subject, verifica para ver se está bem selecionado, o que não é o caso, faz a seleção para que esteja tudo perfeitamente selecionado e para não ficar com aspecto amador, mesmo processo. Clica aqui embaixo na máscara, clica 2 vezes na máscara, já está on black, aumenta o radius, aumenta um toquinho no smooth e dá um OK. Aqui vai acontecer a mesma coisa, então já vamos deixar isso preparado. Dá um Ctrl T, flipa na horizontal, já pode até arrastar para cá, dentro das margens, dá um Enter, Ctrl S e fecha. Essas batatas vão para trás do hambúrguer. Agora, com essas batatas atrás do hambúrguer, você vai dar um Ctrl T, vai diminuí-las, rotaciona e joga aqui na lateral do hambúrguer. Pode rotacionar um pouco mais, não se preocupa, para dar a impressão de que isso está voando, que isso está sendo lançado na sua cara, mais ou menos assim, tá? Além disso, nós ainda temos mais uma imagem. O processo é o mesmo, cria uma máscara, já mantém isso atrás do hambúrguer, dá um Ctrl T, diminui o tamanho, arrasta para esse lado e agora você vai girar para o outro lado, desse jeito aqui, sempre prestando atenção na direção da luz. A luz está vindo daqui no hambúrguer, nesse caso está vindo daqui, nesse caso, como está girado para lá, pode estar vindo daqui. Tá? Se tivesse mais assim, seria até melhor, mas não precisa, porque assim já vai ficar interessante. Se você quiser rotacionar ao contrário, para manter todos os ângulos iguais, você pode dessa forma. Mas olha só como tá ficando esse design. Agora faltam os textos. Aqui nós temos Mega Glorioso. Aqui no Mega Glorioso a gente vai usar uma fonte chamada Memphis. Essa aqui, ó. Memphis Extra Bold. Pode deixar no vermelho, a gente mexe nas cores depois. Coloca o glorioso na parte de baixo e aumenta aqui a altura da linha para 50. Pode deixar aqui nesse canto por enquanto. Cria um novo texto escrito mais refri, mais batata, muda o tamanho para 34, coloca aqui embaixo e nesse texto a gente vai usar uma fonte chamada Heaters. Pode aumentar porque é uma fonte escrita à mão, é uma fonte brush e tem que ficar bem clara essa informação. Pode até diminuir aqui o espaço entre o batata e o mais, assim como está aqui no refri. Agora seleciona os textos, Ctrl T e pode rotacionar aqui, não muito, a ponto de ficar alinhado com o hambúrguer. Não precisa, um pouquinho menos para a gente poder ter um pouco mais de dinâmica. Aumenta isso, grandão desse jeito. Pode passar aqui um pouquinho das margens, não tem problema nesse caso. As cores não serão essas, pode ficar tranquilo. Pode inclusive subir aqui um pouquinho o refri e batata. Duplica o refri e batata lá para baixo e substitui por delivery, que vai ficar nessa direção aqui. Duplica o Mega Glorioso, onde nós teremos o telefone. Pode diminuir aqui um pouco o tamanho para os 55. O delivery pode ficar no 144 e alinhados um pouco mais aqui para baixo, para ter um alinhamento mais interessante ainda. Dessa forma. Além dessa informação, nós também teremos o site www.q28a.com. No tamanho 34, também pode ficar nessa fonte aqui do número do telefone, que é a Memphis Extra Bold. Se você quiser, pode dar uma entortadinha também. E agora nós precisamos do logo. Agora arrasta o logo, coloca lá no cantinho, não precisa ser grande e a estrutura tá pronta. Agora a gente precisa trabalhar os detalhes, as cores e as informações de uma forma para deixar esse design mais interessante. Só do jeito que está aqui já está muito interessante. Isso significa que tem muitas opções disponíveis para você criar um design de hambúrguer que fique diferente, que se destaque do comum. E esse vai ser um deles. Esse fundo azulzinho, se a gente mudar a cor dele para um amarelo, será que vai ficar interessante também? Só dar uma escurecidinha aqui para poder pegar um amarelo mais interessante. Ficou interessante, mas esse de baixo tá mais legal ainda, tá dando mais impacto. Então é esse que a gente vai deixar. Muda as cores desses textos para branco, para a gente não ficar com aquele vermelho ali que tá incomodando. Antes da gente mexer nas cores, aqui no fundo você vai adicionar um gradiente, reverse, jitter
radial e vai aumentar até que seja agradável as beiradas. Dessa forma. Dá um OK e muda o modo de mesclagem para Color Burn. Muda a opacidade para 50. Quais cores combinam com o amarelo? O vermelho, o verde, o azul, o rosa, o roxo, o marrom. Muitas cores combinam com o amarelo. O ponto mais importante aqui é qual a mensagem que você quer transmitir. Esse é um design bem dinâmico, bem divertido, bem jovem, então a gente não pode poluí-lo. A gente pode testar um tom de vermelho aqui do Bacon mais escuro, tanto no Mega Glorioso quanto no Delivery. Então seleciona os dois e muda aqui para esse tom de vermelho do Bacon, ou aqui no tom de marrom do refrigerante. Também fica interessante, mas ele quebra um pouco daquela sensação de design dinâmico. Então a gente pode escurecer um pouco mais e deixar isso mais vermelho. Ou, se você quiser testar uma cor diferente, olha só como o roxo ele dá um ar muito mais jovem nessa combinação aqui. Vamos deixar o roxo justamente por essa sensação de jovialidade. Dá um OK e agora nós precisamos alterar aqui o refri e batata para uma cor chamativa. Porém, uma cor chamativa que combine com o roxo, com o amarelo e que não perca o foco, que não perca o clima, que não perca as sensações que estão sendo transmitidas através desse design. Seleciona o refri mais batata e o telefone e vamos mudar essa cor aqui para um magenta ou talvez um tom de roxo, só que nesse caso um roxo mais claro. Porém, ficou muito interessante no caso do magenta. Ele traz essa sensação mais jovem. Então tudo depende do seu foco, do seu objetivo. Um magenta mais vermelho do que rosa e não muito claro. Assim nós temos um design bem divertido, um design bem jovem. Aqui no site, vamos colocar no tom de rosa porque ele é mais quente do que o roxo. Agora é só a gente trabalhar os detalhes. Quais detalhes? O primeiro deles é o ruído. Então adiciona aqui um Solid Color, branco, OK, vem em Filter, Noise, Add Noise, converte o Smart Object. Pode colocar isso aqui no 20 para a gente testar e muda o modo de mesclagem para Multiply. No 20 ele fica muito grosseiro, então muda isso para 12. E agora sim, só um toque bem levinho lá no fundo. Quais mais efeitos nós podemos usar aqui? Um efeito de brilho atrás do hambúrguer. Pega a ferramenta Elipse, muda o preenchimento para branco, cria uma elipse considerável atrás do hambúrguer, clica em Filter, Blur, Gaussian Blur, converte Smart Object e aumenta para um tamanho bem interessante aqui. Se você não estiver conseguindo ver, joga para frente para visualizar como é que está isso. Pode inclusive dar um Ctrl T e aumentá-lo dessa forma. Volta para baixo do hambúrguer e das outras imagens também, para você ter esse brilho muito mais suave. Pode até aumentar um pouco mais. E se você quiser, pode criar uma nova camada, joga para cima do grupo das imagens e cria um Clipping Mask. Agora com um pincel, não tão grande assim, com a cor branca na frente, você vai dar algumas pinceladas entre os elementos, entre os objetos. Não tem problema ele estar assim grosseiro. A gente já vai ajustar isso. Aqui nesse canto, aqui nesse meinho e aqui embaixo também, dessa forma. Agora é só você mudar a opacidade para 30 ou 50, depende do quão intenso você quer esse flare. Vou colocar em 30 para não roubar tanta atenção assim. E olha como nós já temos um design mais agradável, dinâmico e bem interessante. Agora só falta o preço. Pega a camada do refri mais batata, duplica e arrasta para cá e o preço vai ser R$17,90. Essa fonte não tem números, então a gente precisa mudar para Memphis. Se você quiser, pode encontrar uma fonte rabiscada para substituir. Eu prefiro usar só duas fontes aqui nesse projeto, então eu vou diminuir aqui o 90, não muito pequeno, mas também não muito grande, e vou subi-lo até encontrar ali com o topo do 17. Esse preço vai ficar nessa lateral aqui, que é mais ou menos num posicionamento onde fica o ponto de ouro da proporção áurea. Pega a ferramenta Elipse, cria um círculo. Esse círculo pode ficar no tom roxo, joga ele para baixo do preço, exatamente dessa forma. Porém, essa elipse, a gente vai vir aqui em Filtro, Distort, Wave, converte o Smart Object e basta você trabalhar aqui essas opções. Número de Generators 1, você pode aumentar ou diminuir aqui se você quiser. Eu vou deixar em
52 e aqui eu vou deixar em 17 e vou dar um OK para ele criar esse efeito bem interessante aqui. O preço não precisa ficar desse tamanho, você pode diminuí-lo, porque é só um detalhe, não precisa ser o destaque. Quando você fizer isso, ele vai tirar um pouco dos efeitos que você colocou, basta você controlar isso de novo. Se você quiser, pode jogar para esse lado aqui também, para não atrapalhar a compreensão aqui do delivery, ter mais espaço para ele e ficar num ponto interessante também. Vamos só corrigir aqui o Wave, diminuindo um pouquinho a Wavelength para 40, dá um OK e basicamente nós temos um design pronto. Esse 1790, se você quiser, pode alterar para a cor do amarelo do fundo, qualquer um deles, e dar um OK. E esse é o resultado final do nosso design. Lembra de comentar aqui a sua ideia para o nome dessa série. Agora é o seguinte, eu tenho certeza que você também tem dificuldade em vender o seu design e também tenho certeza que você já usou a pior forma de vender design que existe. Qual você acha que é essa pior forma? Eu vou te contar nesse vídeo aqui. Deixa um like, eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.